Os alunos, bem-vindos. A gente vai começar a nossa primeira aula de peça, vai ser pertinente à peça de reclamação trabalhista. Nós sempre vamos procurar, como eu trabalhei com vocês na primeira aula, aula de identificação de peça, trouxe alguns quesitos em relação às peças processuais nessa nossa área de segunda fase. Nós sempre vamos procurar trabalhar as principais peças com vocês em vídeos curtos, em vídeos rápidos. Por quê? Porque eu vou entregar para vocês material de apoio com um modelo de peça. A primeira peça que vocês vão fazer, vocês vão ter o gabarito dela feita também, né? Ou seja, vocês vão ter a pergunta, o gabarito, não só o espelho, com as correções do que deveria ser pontuado, mas também um modelo de peça feita. E aqui é para a gente estruturar a parte inicial, estruturar a fase da estrutura mesmo da reclamação trabalhista. Um detalhe importante, gente. O nosso estudo aqui, ele vai se cingir muito em colocar vocês em uma situação de desconforto. E nós comentamos isso na nossa primeira aula, né? Mas por que uma situação de desconforto? Porque no dia da prova, terá apenas você e a sua CLT. E eu quero que você treine o seu dia da prova todos os dias comigo. Então vocês vão ter o cronograma, fazendo peça a partir do segundo dia, todos os dias vocês vão fazer peça. Todos os dias até a prova, simulados corrigidos, questões todos os dias. É como se você simulasse a prova todo santo dia, tranquilos? Então, dito isso, a minha ideia aqui é trazer vídeos curtos das principais peças para vocês. Toda semana vocês vão receber os vídeos, as metas, o cronograma do que vocês têm que atingir. E eu tenho certeza que se vocês cumprirem esse cronograma com muito afinco, com muita dedicação, a aprovação é certeira. Assim, eu não tenho 1 centímetro de dúvida disso. Então, dito isso, vem comigo. Vamos lá, vamos falar da primeira peça, que é a nossa reclamação trabalhista. Prof, você sempre vai fazer a fantasia de advogado, os vídeos para nós? Não sei. Vai depender do dia. Hoje eu tive uma sensação oral, mas normalmente eu não vou estar fantasiado de advogado, tá? Quero ver até se eu gravo alguns vídeos em casa. Então, dito isso, vamos começar com a nossa primeira peça, a peça de reclamação trabalhista, né? Vamos começar aqui nossa mentoria com a nossa primeira peça, com a nossa peça de reclamação trabalhista, tranquilos? E aí, gente, para a gente dar início aqui na nossa reclamação trabalhista, vamos supor que caiu uma reclamação trabalhista e você está naquele feeling, prof, não sei fazer, nunca fiz na vida, tô perdidão. E aí, preciso desesperar agora? Não, não precisa esperar agora. Vocês vão ter o CLT de vocês vão procurar o índice emissivo, conforme eu falei na primeira aula, a gente vai reiterar isso nas nossas mentorias de tirar dúvida, tranquilos? E aí você vai lá no seu índice emissivo, você lê o exercício e identifica uma reclamação trabalhista. Você vai ir procurar qual palavra-chave. Pois é, imagina, petição inicial, reclamação trabalhista. E aí elas iam te remeter para o artigo 840 da CLT. Vamos fazer uma leitura do artigo 840 da CLT juntos? Então vamos lá. A gente vai lá para o artigo 840 da CLT e vamos fazer uma leitura. Aqui no 840 da CLT, nós temos a seguinte informação. A reclamação trabalhista poderá ser escrita ou verbal. Queridos, a reclamação trabalhista ser verbal, você fala, fiscal, chega aí, deixa eu fazer minha reclamação verbal. Tome a termo. Óbvio que não, né? A sua reclamação trabalhista será escrita. E aí, sendo escrita, a reclamação trabalhista deverá conter. Vamos lá. Queridos, eu não tô... Alguns podem estar vendo aí a aula e falar, o professor Ramiro tá vesgo. Não, não é o caso. Tá aqui, ó. Eu tô escrevendo o slide na tela ao lado, né? Que depois vão me comparar com o Luan Santana aí, e eu não sou nem rico nem bonito igual ele. Então, diminuindo a comparação, não me compare com os defeitos. Né? Não me compare com as qualidades, porque eu não as tenho, mas também não me compare com os defeitos. Vamos lá. Que não é defeito, né, gente? Pelo amor de Deus. Que é só um charme. Inclusive, eu acho que é um charme. Mas, dito isso, seguindo. Sendo escrita a reclamação trabalhista, deverá ter a designação do juízo, ou seja, eu vou começar indicando o juízo, a qualificação das partes, os fatos, peso de dissídio, o pedido, que deve ser certo determinado com a indicação do valor correspondente, o valor, data e assinatura. Prof, o que é isso? Isso é uma estrutura. Endereçamento, dedicação do juízo, qualificação, fatos, pedido, valor da causa, data, assinatura. Isso é uma estrutura. Então, ainda que você nunca tenha feito uma reclamação trabalhista, a gente já tem aqui a estrutura. Prof, posso deixar grifado isso aqui? Não, pelo amor de Deus, não. Lá no edital, traz que você pode marcar seu código com marca-texto, com passando sublinhado, enfim, com clipes. O clipes é para separar código, eu vou falar disso numa aula mais específica, mas desde que não forme a estrutura da peça. E aqui, gente, nada que eu estou fazendo é a estrutura da peça, né? Então, se de repente vocês forem marcar o artigo 840 primeiro, e eu nem sugiro que marque agora, grife ele todo. Ramiro, eu preciso grifar todo o dispositivo quando for grifar? Não. É só quando for artigo que fizer estrutura de peças. Tranquilos?
A maior parte dos artigos não faz estrutura de peça. Mas a gente vai ter uma aula específica de marcação, então eu até sugiro que, em relação às peças, não em relação às teses de mérito, mas em relação às peças que vocês ainda não fazem marcação, que nós vamos ter uma aula específica para essa finalidade, beleza? E aí, ok. Ramiro, eu estou sentindo falta, porque quando eu fazia lá na faculdade, lá na prática jurídica, que eu copiava, eu entrava no site do Jus Brasil e tudo mais, eu estou apanhando aqui um pouco do mouse, achei. Eu fazia dos fatos, fundamentos jurídicos, do direito, e como é que está isso? Bom, justamente por isso, artigo 319 do CPC. A petição inicial indicará o juízo, endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos, pedido, valor da causa, provas. E aqui, queridos, o inciso 7 não se aplica ao processo de trabalho diante do princípio da conciliação. Então, as partes não podem optar em ir conciliar ou não. Então, aquela peça que você fez na sua faculdade, copiando do Jus Brasil, ou que você pediu para o seu colega colocar o nome no seu lugar, porque alguém que fazia e não era você, o fundamento da estrutura dela era esse aqui, ó, o 319. A petição inicial indicará juízo. O que é o juízo? Endereçamento. Nome, prenome, estado civil, união estável, profissão, CPF, CNPJ, endereço eletrônico, domicílio, qualificação, fatos e fundamentos, pedido, valor da causa, indicação das provas. Tranquilos? Aquela petição é essa estrutura. E aí eu sei que vocês estão acostumados com aquelas tipo de estrutura que você vem aqui e vai fazer o endereçamento, qualificação, fato, fundamento, e a gente vai começar a trabalhar isso. Então, diante do 319, o que nós vamos ter ali na nossa peça? Nós vamos ter, começando, o endereçamento, tranquilos, nós vamos ter aqui, nossa peça vai começar com o endereçamento. Endereçamento. Professor, para onde que eu vou endereçar? Eu vou endereçar ao juízo da vara do trabalho. Ramiro, eu não sei onde que é. Artigo 651 da CLT. A competência territorial, em regra, vai ser no local da prestação de serviço. Então, em regra, o seu endereçamento vai se dar no local da prestação de serviço. Ao final de todos os blocos, eu vou fazer uma estrutura resumida para vocês, beleza? Então, o endereçamento, até trocando a cor da caneta aqui, vocês vão utilizar por base o artigo 651, vocês fariam um texto, por exemplo, ao juízo. Você sabe qual que é a vara em regra na reclamação trabalhista? Não. E onde você não sabe, no momento que você não souber, 3 pontinhos. Ao juízo da 3 pontinhos, vara do trabalho. E vamos supor que fosse Goiânia. Goiânia, Goiás. Beleza? Ou seja, esse é o modelo de endereçamento. Prof, eu quero colocar douto juízo, meritíssimo juízo. Tá certo? Tá, gente. Não aflijam o seu coração. Se você já aprendeu a fazer a peça de um outro jeito, não há problema. Utilize o que vai te ajudar aqui. E mantenha seu padrão, não existe só um modelo correto. Tranquilos? Então, a minha sugestão é que se você aprendeu a fazer de outra forma, tudo bem, pode mantê-la. Mas, se você está aqui aberto, de coração aberto para aprender outro modelo, pode aprender conosco. Ou, ainda que se você aprendeu de outra forma, você pode utilizar aquilo que lhe sentir que for favorável nesse modelo. Tranquilos? Não existe modelo certo. Ramiro, eu não sei de porra nenhuma. Então, nesse caso, venham comigo que vocês vão aprender e vão gravar isso aqui para não ter erro. Segunda situação que a gente vai ter aqui, começamos com o endereçamento, é a qualificação. Professor, você está tirando isso de onde? Voz da sua cabeça? Não, está aqui, ó. Inciso 2, a qualificação. E inciso 1, o artigo 840, parágrafo 1º, designação do juiz e qualificação das partes. Então, isso não foi tirado de vozes da minha cabeça, tá? Para deixar muito claro, não foi tirado de vozes da minha cabeça. Tranquilos? Então, dando sequência, nesse caso aqui, nós vamos lá. Endereçamento. Depois, qualificação. É óbvio, queridos, que vocês não vão colocar 1, 2, só o que está de azul, tá? Pelo amor de Deus. Professor, aqui eu aprendi que tinha que pular linhas. Como é que funciona isso? Queridos, vamos lá. Eu vou terminar a qualificação para já até sair desse bloco, mas antes disso, seguinte. Você aprendeu a escrever linhas porque antes os processos eram físicos. E sendo físicos, o que acontecia? Sendo físico, você tinha que pular linhas para colocar o número do processo. Hoje os processos são eletrônicos. Prof, vocês colocar entre parênteses 10 dias? Não. Não e não. Você pula uma linha e já vai começar a escrever. Eu sempre digo que, para vocês, facilitem a vida do seu examinador, certo? Então, busquem facilitar a vida do seu examinador. Pulou uma linha, já começa o texto.
O pular uma linha nem é necessário por obrigação. Eu digo isso a vocês para que fique um texto mais bonito e melhor de ler. Vocês nunca sabem quem é o examinador, certo? E a gente também não. Às vezes ele está passando uma situação difícil, às vezes dormiu de calça jeans, às vezes ele levou uma galha. Muitas coisas que estão alheias à sua vida pode acontecer a pessoa estar com olhos ruins para sua coleção. Então faz um textinho bonito, agradável, para que a pessoa não desconta a raiva do mundo em você, beleza? E aí, queridos, como eu falei, só para dar um norte aqui, deixa eu até abrir para nós. Deixa eu fechar aqui. Tem uma prova nota 10 que eu vou mostrar para vocês, mas na sequência, para justificar que o nosso fundamento funciona. E aí eu vou abrir um modelo de reclamação trabalhista, que é o que vocês vão receber. Vocês vão receber um modelo que tem tudo pronto, e já dando um spoiler para o próximo bloco, eu vou pedir para vocês estudarem ele com muita atenção. Porque a ideia aqui é um estudo ativo, é um estudo de quem vai passar. Você vai fazer um estudo ativo. Então aqui, você vai receber esse materialzinho da sua semanão para revisar, estudar ele com atenção, que tem tudo isso que eu estou colocando. Aqui de cinza e vermelho eu coloco os exemplos e explico. É um texto conversado, coloco exemplos de qualificação, tranquilos. Minha sugestão é que depois vocês vão treinar isso à exaustão até vocês terem domínio da estrutura. Eu estou fazendo aqui um primeiro contato, mas na sequência a gente vai seguindo. Então vamos lá para a qualificação. Na nossa qualificação, prof, eu não tenho a menor ideia de como eu vou qualificar. Não tem problema. Você não precisa saber como qualificar. Sabe quem vai te informar como que se qualifica? Evidentemente, vai ser o CPC. Então, aqui no Código de Processo Civil, novamente, o Código de Processo Civil, ele vai te trazer a forma de qualificação. Então, você não precisa desesperar que, eu não sei qualificar. Sabe sim, ó. Vamos lá no artigo 319 do CPC. Como que é feita a qualificação? Nome, prenome, estado civil, existente de união estável, profissão, número de inscrição de advogados, pessoa física natural, endereço eletrônico, residente domiciliado. Como que você vai fazer a qualificação? Nesses mesmos moldes, tranquilos? Eu até coloquei no material de vocês um molde um pouco mais completo, se você quiser se sentir mais seguro. Mas não há necessidade. O que a banca vai apresentar é basicamente o 319. E aí vamos pensar, você já aprendeu que a pessoa vem aqui e coloca, por exemplo, sei lá, Shakira, aí vai lá, põe a qualificação, aí pula umas 10 mil linhas, coloca reclamação trabalhista, faz isso e pula. Minha sugestão não é fazer isso, tá? Assim como a minha sugestão é não comer a geleia dos outros. Minha sugestão é que vocês vão fazer tudo num parágrafo só. Então vocês vão indicar o reclamante, e aqui eu vou colocar os elementos que pontuam, tá? Eu não vou fazer o texto da qualificação completa. Vou colocar os elementos que pontuam. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, reclamante, você vai indicar quem é o reclamante, você vai trazer a fundamentação dele, tal qual está no 319, ok? Ele vai vir, evidentemente, para advogado e procuração em anexo. Afinal de contas, é você que está representando ele, procuração em anexo. E eu vou fazer um artigo no Word com vocês disso, tá? Vocês vão indicar o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, para fundamentar a sua petição. Artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Vocês vão indicar que trata-se de uma reclamação trabalhista. E vocês vão indicar o reclamado. A qualificação de vocês vai se dar dessa forma. Ramiro, ainda estou confuso. Calma seu coração, que daqui a pouco. Acalma seu coração, que daqui a pouco a gente vai fazer um textinho, beleza? Basicamente são esses elementos que a banca vai te pontuar. E aí eu vou passar para os fatos depois do fundamento jurídico, certo? Errado. Vocês não vão fazer fatos depois do fundamento jurídico. Mas, sobre isso, a gente deixa aqui o bloco encerrando para que você já venha comigo assistir ao próximo, que a gente vai explicar. Tranquilos? Queridos, um beijo. Até daqui a pouco.